supostos patriotas vieram fazer apologia ao nazismo aqui, ó. Aqui dentro da Câmara. Esses antivacina não vão passar. Fascistas não passarão. Vamos de fascistas. Olha eu, não pode aqui dentro, porra. Fascista. Fascista, tem um homem com a insígnia nazista dentro dessa casa que é proibido constitucionalmente por lei. Salve, família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a bordo do Camaroso, família. Meus irmãos, relembrando os velhos tempos aqui na Mundiça, que a gente quando via duas mundiças brigando ficava bota pra torar. Me lembrei disso, família, não sei porquê. Agora, brincadeiras à parte, esse cenário que a gente acabou de ver aí, nós já vamos entender o motivo que eles dão por essa briga. Ele serve para nós ilustrar, para quem está realmente desperto, perceber o quão perigoso vai ser essas próximas eleições, porque o gado de elite já está desse jeito, já está se pegando. Agora imagine o que vai acontecer no meio do povão, ambos os lados, cada um que manipule mais. E eu estava observando algumas notícias aqui e eu percebi que cada vez mais e mais está aparecendo os podres de ambos os lados. E nós sabemos que quanto mais fuçarem, mais podre vai aparecer, porque de fato são podres. O Lula é o cara que enganou toda uma nação, fazendo parecer que estávamos bem, quando na verdade o que estava fazendo era pegando mais e mais dinheiro emprestado, aumentando mais e mais a dívida, comprando o voto literalmente, distribuindo esse dinheiro, para que dessa forma não perdesse mais as eleições. Um exemplo que ficou escancarado de como nós estávamos gastando desenfreadamente foi no governo da Dilma, quando deram verba ilimitada para a construção de estádio de futebol, como se fôssemos de fato um país milionário. Já o governo atual já deixou que é um ignorante na área política, que é a principal mola do país, somente isso. E cada vez você vê mais e mais o rastro da corrupção. Porque enquanto o cara está presidente, você sabe que é muito difícil provar alguma coisa. Mas, anote o que eu estou dizendo. O próximo Lula vem aí. Se o outro lado, o lado oposto ganhar, não duvide que se não houver um acordo entre eles, vai parar na cadeia também o seu Bolsonaro. Então, meus irmãos, nós não podemos ficar presos a essas duas trepeças que estão aí. Eu tenho mais um trecho dessa treta e enquanto eu vou aqui falar com o Chicão, você fique vendo a treta aí e já já a gente volta pra saber o que aconteceu, beleza? Não! Valeu, pega mais! Olha! Esse olho. Não anda meio ligeiro, família. É o pessoal aqui mais íntimo brinca, né? Mas é o seguinte, eu tô aqui com a matéria do Poder 360 e ela diz o seguinte: uma confusão entre manifestantes anti-vacina e alguns vereadores interrompeu nesta quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, uma sessão plenária da Câmara Municipal de Porto Alegre. Antes de pessoas contrárias a favor da imunização começarem a trocar socos e empurrões, os vereadores discutiam o veto da prefeitura à exigência do comprovante de imunização. Meus irmãos, você querer impedir alguém de entrar em um lugar que é dela, por simplesmente ela não estar fazendo o que você quer, é um verdadeiro absurdo. Países de primeiro mundo, principalmente os Estados Unidos, que qualquer coisa de bom, as pessoas dizem logo, não, os Estados Unidos isso, os Estados Unidos aquilo. Lá eles não obrigaram ninguém. Muito pelo contrário, o governo está incentivando as pessoas a se imunizarem, pagando um valor para quem o fizer. Por que não se imita aqui a mesma coisa? Mas não, esses homens que são eleitos pelas pessoas para representá-las e não para serem os seus donos, estão se esquecendo das suas funções cada vez mais. E tá ficando nítido, porque coisas que eles faziam às escondidas, hoje eles estão declarando e fazendo às claras. Se esquecendo que a prefeitura, a Câmara dos Vereadores e etc, as ruas, tudo foi construído com o dinheiro do povo. E o próprio salário deles e a máquina pública inteira
é mantida pelo salário dos contribuintes. Então quem são eles para proibir uma pessoa de acessar uma coisa que é dela mesma? É um absurdo o que está acontecendo. É importante a imunização? É, demais. Mas que cada um faça por sua boa vontade, não porque foi privado de alguma coisa. É um absurdo que ainda se discute isso aqui. Então você vê que o Brasil inteiro é um país de coroné. Esses coronéis aí querem literalmente mandar no povo como se fosse uma boiada. Então eles continuam dizendo, um dos manifestantes exibiu um cartaz com a imagem de um símbolo que o Bigodinho usava. Vou colocar assim para o vídeo não ser censurado. No Brasil, a Lei 7.716 de 1989 determina a reclusão de 1 a 3 anos e multa para quem fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz do Bigodinho ou Gamada para fins de divulgação do Bigodinho. A discussão generalizada começou quando o vereador Cláudio Jantar, Solidariedade, discursava em favor da vacina. Bom, essa questão da vacina eu já disse, cada um estude, cada um faça o que melhor lhe convém. Agora, obrigar as pessoas eu sou contra, certo? E de antemão eu já digo que eu não acredito que os manifestantes anti-vacina estavam com esse símbolo. Porque na verdade quem está agindo como o Bigodinho é justamente esses prefeitos, governadores e vereadores. Eles sim estão agindo como os bigodinhos da vida. Querer obrigar as pessoas, privá-las de inclusive trabalhar, autorizar justa causa por conta disso, isso é um absurdo. Um grande absurdo. Então esses caras sim é que estão tomando atitude igual o Bigodinho fez lá na Alemanha. E é por isso mesmo que eu não acredito que foi os manifestantes que levou esse símbolo. Provavelmente alguém infiltrado estava ali só esperando a confusão acontecer. Inclusive eles mesmos atiçam para que aconteça. E aí joga o cartaz ali no meio e diz que foi um deles. Entende, irmãos? Isso tanto é prova, isso tanto faz sentido, que não prenderam o cara. Ora, era flagrante, prendi o cara e acabou. Não é crime? Tá aqui, ó. Detenção de 1 a 3 anos para quem carrega o símbolo. Agora, se o símbolo não estava com ninguém e foi forjado, aí se coloca o símbolo para culpar a todos que são contra. Mas na verdade quem está agindo, repito, como o Bigodinho, são eles mesmos. Então, meus irmãos, veja como você precisa ficar atento. Muitas dessas coisas vai começar a acontecer até por conta da polarização. Por isso que eu citei a polarização logo no começo do vídeo. Vá ligando os pontos, meus irmãos. Vá ligando os pontos que você vai chegar à verdade. Olha mais um indício disso, ó. Segundo o vereador Leonel Hadi, do PT, olha logo o partido que o cara é, PT. Os manifestantes que portavam cartaz com o símbolo do Bigodinho no ato dessa quarta-feira são os mesmos que em abril homenagearam a Ku Klux Klan, organização de supremacia branca fundada nos Estados Unidos. Em nota, a Câmara Municipal repudiou os atos de violência. Aí tem aqui, né, a nota, que é basicamente isso que eu acabei de falar pra você. Só que pra mim, meus irmãos, essa ficou muito forçada. O camarada ir pra ali e pra dentro, sabendo que vai preso com um símbolo desse e ninguém dá flagrante nele, muito estranho. Na verdade, eles querem fazer aquela velha tática. Acuse-os do que você é. Pra quem não lembra, né, eu vou colocar uma coisa que reforça isso que eu tô dizendo, porque é uma estratégia deles. Essas pessoas que agem justamente, arbitrariamente, elas acusam os outros de fazer o que elas fazem, do que elas praticam. Então veja esse vídeo que dá pra você ter uma noção melhor. Lugar de fascista na ponta do fuzil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Lugar de fascista na ponta do fuzil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Lugar de fascista na ponta do fuzil. Fuzilar, o peção cai! O bebê cai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O bebê cai. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele é uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht então responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa,
porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Já troquei de carro aqui, família, já tô com um Vecão aqui, o Vectra Titan, mas o rojão é o mesmo e dando continuidade ao mesmo raciocínio. E portanto o que você acabou de ver nesses vídeos é uma palhinha de como está a cabeça do gado polarizado e uma pequena amostra do chamado ódio do bem. As piores coisas, meus irmãos, são feitas com os melhores pretextos. Então essa galera, essa turma aí, a turma principalmente da esquerda, isso tem que ser dito. Nós sabemos que ambos os lados não prestam, mas os representantes desses lados, eles têm ideologias, eles têm ideias diferentes uns dos outros, embora sirvam ao mesmo sistema. E o lado da direita, ele usa a moral, os bons costumes como fachada. A gente sabe que por trás eles trabalham pela agenda igualmente à esquerda. Só que a esquerda tem muito mais pressa para realizar as coisas, meus irmãos. Para você ter uma noção, e eu até já disse isso em outros vídeos, esse governo atual ele deu uma facilitada no porte de arma para o cidadão de bem. Está bem mais fácil do que estava há alguns anos atrás. Ainda é difícil, está muito caro. Com os recursos que a gente tem hoje, está quase que impossível. Mas se a pessoa tem, é mais fácil ela conseguir. Com o PT isso é impossível. O próprio Lula já disse, até os que tiraram, se ele ganhar, ele vai tomar tudo de volta. Então eu não consigo imaginar um governo que vai atacar de alguma forma mais letal a população, armando ela. Simplesmente eu não acho lógica nisso. Não acho. Agora eu vejo justamente esses caras, não, olha, nós vamos impedir você de trabalhar, vamos deixar o seu patrão, aliás, vamos obrigar o teu patrão a te demitir por justa causa, nós vamos fazer isso pelo seu bem. Você ouviu aí um professor ensinando dentro de uma universidade e dizendo isso, não tem que ter diálogo não, você é conservador, para esses caras você tem que ser exterminado, não é brincadeira, meu irmão, o que está acontecendo. Quando o sistema age, ele age para valer. E não tenha dúvida que a esquerda consegue ser ainda pior do que essa maldita direita. É difícil tomar essa posição aqui, de falar essa realidade, porque as pessoas querem heróis e vilões. Quem é o certo e quem é o errado. Mas nós temos dois lados que são maus. E um consegue ser pior do que o outro. E aí você me pergunta, na minha humilde opinião de cidadão como você, e se baseia em estudos de anos, eu posso garantir para você que a esquerda é pior. Em todos os sentidos, falando fisicamente e espiritual. Eu não vou me alongar muito para que o vídeo também não fique muito longo, mas meus irmãos, a coisa é muito séria, a gente vai precisar tomar muito cuidado, porque quem vai decidir, infelizmente, o futuro do país vai ser o gado mais polarizado que já se viu dos últimos tempos. É isso que a gente realmente tem medo. Não vai ser pessoas que pensam como eu e você, pessoas que, ainda que elegesse um desses lados, iria cobrar e iria ficar em cima. Vai ser justamente as pessoas que são devotas desses caras, que trocaram Deus pelo bezerro de ouro. Então a situação já está difícil e ela pode piorar ainda mais, você não duvide disso. Então você que entende, meu irmão, por favor, compartilhe, participe dessa nossa luta para conscientizar a massa, porque não adianta você dizer, eu sei, Davi, mas eu já perdi a paciência com esse gado, porque o gado vai tomar a decisão e essa cagada vai respingar em você, não tem como fugir. Quando o preço sobe, sobe para todo mundo, não apenas para quem fez a cagada. Infelizmente essa é a realidade. Então, compartilha, mostra para mais um. Não esquece de deixar o seu comentário como você está vendo tudo isso, qual é a sua opinião sobre o assunto. E não se esqueça, meus irmãos, que a gente não é financiado por ninguém. Nós precisamos da sua ajuda. Estamos com 2 produtos lá na Hotmart. Ao adquirir um desses produtos, o audiobook ou o e-book, você começa a participar gratuitamente do sorteio do Astra Christine, o nosso Astra Turbo, sendo sorteado assim que a gente bater a meta mínima. Nesse momento a gente tem 317 pessoas participando, o número está aumentando, graças a Deus,
Então quando a gente bater a meta mínima, a gente realiza o sorteio. Eu vou avisar aqui uma semana antes no canal, tá certo? E eu gostaria que você participasse. Ainda que você diga, Davi, eu nem dirijo, não gosto de carro, ainda mais tu. Não tem problema, irmãos, a gente pode dar o valor desse carro, que seria 25 mil reais em dinheiro. Pode ser o pontapé inicial que você está precisando, até mesmo para mudar de país, né, meus irmãos? Enfim, essa é uma possibilidade que a gente tem que pensar. Então o link vai estar aí na descrição do vídeo. Eu conto com a tua participação. Ainda que você não vença, você vai estar financiando esse trabalho e ajudando o vencedor, que merece tanto quanto você e que pode ser você. Então participe, irmão. A coisa, quando é boa, ela acaba sendo boa para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.